Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Luiz e eu tô gravando esse vídeo hoje para a gente poder falar um pouquinho da história dos Estados Unidos, ok? Nessa primeira parte, a gente vai falar sobre a colonização dos Estados Unidos e na segunda parte a gente vai falar sobre o processo de independência, ok? Eu gosto muito da história dos Estados Unidos porque os Estados Unidos hoje, pessoal, é a maior potência mundial, né? Isso ninguém duvida. E apesar de ter uma série de problemas dentro do país, principalmente aí no âmbito social, muitas pessoas se perguntam por que que os Estados Unidos deu certo, entre aspas. A história dos Estados Unidos pode talvez nos dar algumas respostas com relação a isso. Então por isso que eu gosto bastante de ver sobre essa história. E eu queria que vocês olhassem essas aulas que a gente vai ver agora com esses olhos, né? Na medida e na tentativa de buscar entender como é que a sociedade norte-americana ela vai se formar e vai virar o que ela virou hoje, ok? E é muito interessante a gente comparar com a história do Brasil, porque afinal de contas, pessoal, os Estados Unidos têm um passado em comum. Afinal de contas, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos foram colonizados. Nós fomos colonizados pelos portugueses e os Estados Unidos foram colonizados pelos ingleses. Por que que, mesmo tendo esse passado em comum, dois países se tornaram tão diferentes como são hoje? Afinal de contas, pessoal, os Estados Unidos é a maior potência mundial e o Brasil, bom, o Brasil vocês sabem, né? Onde é que ele está. É claro que a gente não vai conseguir achar a resposta definitiva para isso aqui, né? Mas eu espero que a gente possa, pelo menos, encontrar algum caminho, né? No sentido de encontrar essa resposta. Tá ok? Então vamos lá, pessoal. Para começar, quando a gente fala aí da história dos Estados Unidos, a gente tem que lembrar que começou por meio de uma colonização inglesa. E a colonização inglesa, ela tem algumas características bem diferentes da colonização portuguesa ou da colonização espanhola, ok? Primeira coisa que a gente fala da colonização inglesa é que ela foi bastante tardia. Enquanto os portugueses e espanhóis colonizaram a América a partir aí do século XVI, os ingleses eles só vão começar a fazer isso no século XVII, ok? E aí a pergunta que fica é, por quê? Primeira coisa, pessoal, a gente viu que um dos principais motivos para que Portugal fosse um dos primeiros aí nas grandes navegações e na colonização da América foi a centralização política precoce. Portugal foi o primeiro país absolutista da Europa, ok? No caso da Inglaterra, é exatamente o contrário. A Inglaterra ela passou por uma centralização política bem mais tarde. E por que isso acontece? Porque enquanto Portugal e Espanha já estavam lá nas grandes navegações, a Inglaterra ela ainda estava passando por uma série de conflitos internos, guerras com países vizinhos, ok? Então, digamos assim, para que a Inglaterra pudesse começar suas grandes navegações e começar a colonizar a América, ela primeiro tinha que pôr ordem na casa, certo? E quando a gente fala dessas guerras, quais são as principais? A gente tem aí duas, ok? A primeira é a chamada Guerra das Duas Rosas, que é uma guerra civil, uma guerra, portanto, aí, interna, de disputa entre duas casas, duas grandes famílias da Inglaterra que estavam buscando o trono, que estavam disputando o poder, portanto, na Inglaterra. Essa guerra, então, entre os York e os Lancaster resulta, no final das contas, na ascensão da dinastia Tudor, ok? Então, os Tudors vão governar a Inglaterra a partir desse momento e são eles que vão consolidar o absolutismo nesse país, tá? Porém, a Inglaterra também se envolve na chamada Guerra dos 100 Anos, que foi mais uma de várias outras guerras entre Inglaterra e a França, ok? E isso vai fazer com que a Inglaterra, portanto, precisasse primeiro resolver esses problemas para só então começar a colonizar a América, tá bem?
Outra coisa, pessoal, é que a colonização inglesa ela é bastante diversificada. O que eu quero dizer com isso? O Brasil, né, o que vai se tornar Brasil no futuro, será um país, ou melhor, será uma colônia de exploração. Né? Os portugueses eles tinham a intenção muito clara de explorar e remover os recursos que haviam aqui, as riquezas que haviam aqui, levar para a metrópole, né? Explorar, portanto, aí em benefício de Portugal. No caso das colônias inglesas, a gente está falando de uma colônia, sim, de exploração. Então, a gente tem que lembrar que houve esse objetivo de explorar as terras aí da América do Norte, tá? Mas também houve situações onde ocorreu aí povoamento, beleza? Então, pessoal, a colonização inglesa, ela não é nada homogênea, tá? A gente tem situações em que vai haver exploração daquelas terras, mas também ocorrem situações em que as pessoas que vão para lá, elas estão indo com a intenção de viver lá, de povoar lá, né? Então, isso vai já nos dar as primeiras características mais importantes dessa colonização inglesa, beleza? Então, pessoal, essa imagem ela mostra para nós aí a chegada dos primeiros colonos, né? Os chamados peregrinos. Muitas das pessoas que foram para a América do Norte, pessoal, muitos dos ingleses que foram para a América do Norte colonizar, eles foram fugidos da Inglaterra, fugidos por causa da sua religião. A gente tem que lembrar que nós falamos sobre isso lá na aula de reformas protestantes, que a Inglaterra, a partir do rei Henrique VIII, um Tudor, ele vai instituir o anglicanismo na Inglaterra. Ele faz a reforma anglicana. E a partir desse momento, qualquer outra religião passa a ser perseguida na Inglaterra. E você tem alguns desses caras, como são esses aí da imagem que eu mostrei para vocês, que são os chamados puritanos, que são os calvinistas na Inglaterra. E esses calvinistas puritanos, como eram chamados, eles passam a ser perseguidos por conta da sua opção religiosa. Junto com esses calvinistas, com esses puritanos, várias outras pessoas então fogem para os Estados Unidos em busca de um novo lugar onde eles pudessem viver em paz. Então vejam que essas pessoas, elas não estão indo para a América com o objetivo de explorar, de ficar rico e voltar para a Inglaterra. Eles estão indo com o objetivo de viver lá. É ali onde será a sua nova casa. É ali onde ele, sua família e todas as suas próximas gerações vão viver. Por que isso é importante da gente perceber, pessoal? Porque a partir do momento que você tem a intenção de povoar uma terra, você quer que aquela terra se torne a melhor possível. Então vai haver um esforço de promover melhor qualidade de vida, melhor alimentação, educação, saúde, segurança. Né? Isso talvez explique por que nos Estados Unidos houve um desenvolvimento tão rápido, ok? Por que talvez lá nos Estados Unidos hoje tenha uma qualidade de vida tão alta? Como eu disse, gente, não é tão simples assim, tá? Mas a gente consegue enxergar alguns vestígios aí dessa resposta, tá bem? Bom, então essa imagem, como eu disse, né, os peregrinos, os primeiros colonos da América do Norte desembarcando do navio que saiu da Inglaterra, um navio chamado Mayflower, ok? Pessoal, a colonização inglesa, ela se deu apenas no litoral do que hoje é os Estados Unidos, tá? Então, quando a gente está falando de colonização inglesa, a gente não está falando do território dos Estados Unidos, e sim de apenas uma parcela desse território. Ao longo da costa dos Estados Unidos, os ingleses vão fundar 13 colônias. Então, quando a gente está falando de colonização inglesa, a gente está se referindo a essas 13 colônias que vocês estão olhando aí no mapa, tá bem? E a gente divide essas 13 colônias em três partes. A gente tem as colônias ao norte, as colônias ao sul
e essas colônias do centro, tá? E a gente vai ver que existem diferenças muito grandes entre elas. Algumas delas vão ter características de povoamento, outras vão ter características de exploração e outras, inclusive, vão ter uma característica mais misturada, vão ter elementos tanto de uma quanto de outra, tá bem? Bom, vamos começar a falar, pessoal, das colônias do norte. As colônias do norte, pessoal, aquelas que vou voltar aqui no mapa, tá vendo? Ó? Aquelas em verde, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut. Essas são as colônias do norte. É claro que vocês não precisam decorar esses nomes, tá, pessoal? As colônias do norte, gente, elas se assemelham muito à Inglaterra. O clima, o solo, né, a região, ela é muito parecida com o que era a Inglaterra. Por essa razão, as colônias do norte elas vão ser muito mais favoráveis ao povoamento. Aquelas pessoas que estão saindo da Inglaterra, elas têm muito mais facilidade de colonizar uma terra que ela já tem alguma familiaridade. É o caso das colônias do norte, tá bem? Então, por isso, as colônias do norte, elas prevalecem esse objetivo aí de povoamento. É lá nas colônias do norte onde esses puritanos vão se assentar pela primeira vez, tá bem? Além disso, gente, bom, se eu estou falando para vocês que as colônias do norte, elas são colônias de povoamento, onde as pessoas querem apenas agora ali viver, constituir a sua família, a gente vai ter essa característica importante, que é o predomínio da agricultura familiar e da policultura. Em outras palavras, as terras que você tem ali são pequenas propriedades de terra administradas pelas famílias, e essas terras elas têm o objetivo de produzir aquilo que eles querem consumir, ok? Então, não há ali um objetivo muito grande de eu vou produzir nessa terra o que eu quero comercializar e ganhar dinheiro. Não, eu vou produzir naquela terra o que eu quero para minha sobrevivência. Então, eu não vou usar aquela minha propriedade de terra para plantar cana-de-açúcar, para plantar algodão, que eram produtos que eram muito comercializados e que vendiam, que rendiam dinheiro, né? Não, eles utilizam a terra para plantar um pouquinho, sei lá, de batata, um pouquinho de milho, um pouquinho de abóbora, para a alimentação deles, para o próprio consumo deles. Então, ao invés de você ter uma monocultura, a gente tem uma policultura nas colônias do norte. Por fim, pessoal, se você está dizendo que nós temos pequenas propriedades de terra, isso significa que essas terras elas podem ser muito bem administradas pela própria família. A gente, portanto, não tem aí nas colônias do norte uma mão de obra escrava muito abundante. Tá? Havia escravidão, mas ela era muito pequena. E por quê? Não porque eles eram conscientes, achavam a escravidão algo ruim, nada disso, mas sim porque não havia necessidade. Se a gente está falando de pequenas propriedades de terra, os próprios colonos são capazes de administrar essas terras sozinhos. Tá? Então a gente tem o predomínio da mão de obra livre e assalariada nas colônias do norte. Ok? Agora, pessoal, a gente fala um pouco das colônias do sul. E quando a gente fala das colônias do sul, a gente tem que ter em mente que elas são muito parecidas com o Brasil. Se a gente é até mais fácil a gente entender as colônias do sul, porque a gente já está um pouco mais acostumado com a realidade das colônias do sul. Afinal de contas, elas têm características muito próximas do que foi a colonização portuguesa aqui no Brasil, tá? Bom, quais são essas colônias do sul? Maryland, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia, tá? Vejam que se somar com aquelas colônias do norte, não dão as 13 colônias. Isso porque a gente ainda tem as chamadas colônias do centro, tá? Que são ali Pensilvânia, Nova York, Nova Jersey, enfim. São colônias do centro, pessoal, porque elas possuem algumas características das colônias do sul, mas também possuem algumas características das colônias do norte. Na verdade, elas se assemelham mais às colônias do norte, tá?
Alguns livros nem consideram as colônias do centro, coloca tudo como se fosse colônias do norte, tá bom? Mas assim, o que realmente importa para nós é entender a diferença aí, principalmente entre as colônias do sul e as colônias do norte. A gente não vai dar tanta atenção às colônias do centro, tá ok? Bom, as colônias do sul, pessoal, elas já vão, como elas já estão mais próximas ali da linha do Equador, elas têm um clima mais favorável para o cultivo de produtos tropicais, como, por exemplo, o tabaco. E também vai haver aí o cultivo do algodão. Por essa razão, pessoal, as terras que vão ser exploradas nas colônias do sul, elas são terras voltadas para o enriquecimento, para a exploração, tá bom? Assim como no Brasil utilizava-se a terra para o cultivo da cana-de-açúcar, nas colônias do sul haverá exploração das terras para o cultivo principalmente aí de tabaco e de algodão. Esses produtos, pessoal, eles não eram voltados para o consumo interno, eles eram voltados para a exportação, era vendido. Então vejam que o objetivo desses donos das terras era enriquecer, ok? Assim como no Brasil, certo? A gente tem no Brasil o cultivo da cana-de-açúcar. O açúcar produzido ele não é para o consumo interno, e sim para a venda, né? Para a exportação. Era a grande riqueza das terras brasileiras, tá ok? Como você então está buscando a exploração, ao invés de você ter pequenas propriedades de terra, agricultura familiar, o que a gente vai ter é o latifúndio, ou seja, as grandes propriedades de terra, ok? E, como eu disse, a monocultura. Você vai usar essa propriedade de terra para cultivar, para produzir um único tipo de produto que possa ser lucrativo no comércio externo, tá bem? Além do mais, pessoal, se você tem aí grandes propriedades de terra, passa a haver uma necessidade de mais mão de obra. E as colônias do sul, assim como no Brasil, vejam então como é bastante semelhante, né, gente? Nas colônias do sul, há então um predomínio de mão de obra escrava. E essa mão de obra escrava, ela também será trazida da África, tá bem? Um último ponto que a gente precisa falar é com relação a esse chamado comércio triangular. Porque, pessoal, essa característica ela é muito importante para a gente entender depois por que ocorre a independência dos Estados Unidos. Tá? Esse comércio triangular era uma prática muito comum nas 13 colônias, que, como eu coloquei aí no slide, garantia muita autonomia para essas colônias. As colônias inglesas, ao invés de estarem submetidas àquele pacto colonial, ao invés de estarem fortemente dependentes da metrópole da Inglaterra, essas 13 colônias elas eram bastante autônomas, elas conseguiam se desenvolver por conta própria, elas conseguiam fazer comércio por conta própria, tá? E isso graças ao tal do comércio triangular. Então, pessoal, tá aqui o esquema para vocês, ok? Do que seria esse comércio triangular. As 13 colônias, elas produziam rum, bebida alcoólica, que era vendida na África, trocada por escravos. Esses escravos eram levados para a região das Antilhas, ali na América Central. Também eram levados para as colônias do Sul, claro. Mas, a partir do momento em que esses escravos chegam nas Antilhas, troca-se esses escravos por melaço e açúcar. Melaço e açúcar que, por sua vez, será utilizado para a produção de rum e de outras coisas, claro, né? Então vejam, pessoal, que o comércio triangular é a base da autonomia das 13 colônias. É daí que a gente vai dizer que as 13 colônias inglesas elas tinham um pacto colonial bastante frouxo, ok? Não havia, portanto, em outras palavras, um controle muito forte, um controle muito estrito da metrópole inglesa, tá bem? Essa imagem aqui, pessoal, ela talvez seja um pouco mais fiel, um pouco mais detalhada do que seria esse comércio triangular. Veja que não é tão simples como aquele esquema que eu mostrei anteriormente. Mas, no final das contas, a ideia é a mesma, é mostrar que as 13 colônias, elas não estavam
sob o pacto colonial inglês. Elas não tinham o controle da metrópole, elas tinham bastante autonomia. E por que eu estou falando isso, pessoal? Só para a gente encerrar. A Inglaterra, ela vai chegar a um ponto, a gente vai ver isso no próximo vídeo, que vai começar a aumentar o controle, ela vai querer aumentar a presença da metrópole sobre as suas colônias, vai aumentar os impostos, vai colocar tropas para vigiar os colonos, e é aí que o calo aperta, digamos assim, porque as 13 colônias elas não vão gostar nem um pouco disso. À medida em que essa repressão aumenta, os colonos vão ficando cada vez mais insatisfeitos até que vai culminar no processo de independência. Mas isso, pessoal, é assunto para o nosso próximo vídeo, tá bem? Então eu fico por aqui, encerro essa aula, se cuidem, um abraço e até mais.